Eu tenho uma pergunta para fazer. O que o neurofeedback, eu tenho várias, aliás, eu até anotei aqui. O que o neurofeedback assim, pode acrescentar ou ajudar as pessoas? Sim. O neurofeedback, vamos dizer, ele começou no passado como detector de mentiras. Uau. Então, isso em 1920, né, um século atrás, o espião americano ia para a Europa e conhecia alguns países russos, né? E o que acontecia? Quando ele voltava, o americano não sabia se esse espião era dele ou era dos russos. Ué, tinha que fazer o teste. Fazia um teste usando, na verdade, o batimento cardíaco, que era o que a tecnologia na época permitia. E o que se via? Alguns agentes aprenderam a burlar, porque o corpo aprende com a experiência. Uau. Então, a partir daí surgiram outros sensores, não só o cardíaco, mas o da respiração, o da resposta galvânica, que é a temperatura da pele ou sudorese. Então, mas nesse ponto aí o corpo aprende com a reação, você quer dizer com a repetição? Por exemplo, se você vê o mesmo cara fazer o mesmo teste 2, 3, 4, 5 vezes, ele vai entender e o corpo pode meio que enganar o teu teste? É isso ou não? Não, na verdade o que acontece? A pessoa, hoje em dia, com muito mais recursos, a gente consegue ver o cérebro em tempo real, ele em 3D, eu rotaciono essa imagem, eu faço cortes, e é lógico, em algumas áreas específicas a gente consegue identificar onde está o nosso cérebro primário mais primitivo, que dá valor a coisas como sexo, como fome, sede, segurança, família. E o miolo do cérebro, ele já trabalha as emoções, então ele tem estruturas emocionais que nos lembram e nos colocam preparados para situações do dia a dia de uma forma de alerta e não relaxada. E às vezes a gente imagina que o corpo foi criado assim porque lá no passado, 200 mil anos atrás, o homem realmente era um animal racional, já pouco mais moderno, rústico, né? mas ele ainda tinha muito pouco conhecimento, ele não entendia as estrelas, ele não entendia por que era de dia, depois era de noite. Isso provoca muito medo. E o cérebro, que tem o objetivo de nos manter vivos, o que ele fez? Ele criou 4 estratégias. Uau. Atacar, fugir, paralisar e trabalhar em grupo. Todo mundo em algum momento já teve vontade de voar no pescoço de alguém, em algum momento sair correndo. Abraçar, né? Por outro lado, também teve Paralisou porque não sabe o que fazer e vamos deixar ver se o tempo passa e se resolve sozinho. Ou a característica dos mamíferos, trabalhar em grupo. Sozinho eu não resolvo, vamos todo mundo lá resolver essa questão. E a parte boa, por exemplo, ao mesmo tempo que o cara tem aquela situação dele querer degolar um cara por uma situação, Sim. ele também tem aquela parte de querer abraçar um que fez um grande benefício para ele. O cérebro foi se desenvolvendo. A gente tem uma parte onde os nossos olhos têm uma função importante. Ele olha diretamente para a face da outra pessoa, justamente para saber se ela é amistosa ou se ela está querendo confusão. Então, nós temos também dentro da gente leituras que são feitas pelo cérebro, analisando o comportamento dos outros para que a gente possa também concluir alguma coisa. Exatamente, tirar alguma conclusão. Quando a gente olha para uma tela de computador que está mostrando vários tipos de gatilhos emocionais, e eu vou explicando esses gatilhos, que pode ser o cérebro intensamente... Ali, por exemplo, a gente tem um exemplo, né? Na nossa tela aí, pessoal, no início. Esse é o formato do cérebro, e no meu equipamento, as cores vão dizer o excesso de atividade elétrica. E esse excesso de atividade elétrica, ele é como se fosse, vamos dizer assim, eu faço uma analogia com um carro. O carro, a gente vai daqui de Boca até Miami. Se tiver cheio de carro na pista, o nosso carro vai muito lento. Mas se a gente conseguisse tirar os carros, ou seja, tirar os pensamentos, diminuir o pensamento, nós conseguimos explorar áreas que a gente antes não estava usando e somos muito mais rápidos, né? E eles iam voar aí, né? Porque está livre. Inovação, criatividade, está tudo associado a essa mente livre. Então, quando o meu cliente está ali na mesa, olhando, ele começa a perceber e identificar os gatilhos emocionais dele, e depois a gente vai criar estratégias comportamentais para ele modificar aquela ação que ele tem em relação à vida
buscando novos resultados. Mas o cérebro é fantástico, né? Impressionante isso. E quanto mais você estuda isso, com certeza mais você se empolga e mais você quer saber. E mais uma coisa perguntas que não para. você tem. E mais perguntas.